Fala pessoal do YouTube e do Instagram, né? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, né? Graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Vamos dar continuidade aqui sobre o nosso conteúdo, né? Continuidade aqui no nosso conteúdo tratando de relevo. A gente vai agora estudar um pouco sobre as estruturas geológicas. Vamos ter mais uma aula introdutória. A gente teve uma aula introdutória sobre o relevo. E agora a gente vai ter mais uma aula introdutória sobre as estruturas geológicas brasileiras. Claro. Antes de começar, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, deem like e me ajude aqui nesse trabalho, né? Vocês tendo esse gesto comigo é uma forma de estar incentivando o meu trabalho e também ter a prova que esse meu trabalho ajuda as pessoas com conhecimento e educação na área de geografia, na área de humanas, né? E eu sinto que eu estou aqui ajudando vocês, né? E também gostaria de ressaltar que esse vídeo ele vai ao ar primeiro para o YouTube, né? Assim que eu gravo, eu já posto direto no YouTube aqui, ó, via fibra ótica, já vai rapidinho. E no dia posterior à gravação do vídeo, eu coloco esse vídeo no IGTV, né? Lembrando também que nós iremos ter uma jornada de geopolítica, né, que vocês votaram que sim, e no domingo, né, dia 2 de maio, eu estarei soltando a enquete sobre qual o primeiro assunto que vocês querem que eu aborde, né? E aí vocês vão escolher, né? E também vale salientar que os vídeos, né, da jornada de geopolítica, ele será lançado apenas no YouTube, né? Aqui no IGTV eu lançarei apenas as aulas que seguem o conteúdo, mais uma vez vou mostrar, do Manual Compacto de Geografia do Brasil, né? Não me fiquem de cabeça para baixo, mas estou aqui mostrando para vocês saberem qual é o livro, para vocês saberem qual é a fonte, né? E é importante que vocês saibam de onde eu estou retirando esse conteúdo que eu passo para vocês. E aí, vamos começar? A gente vai começar essa aula falando sobre a estrutura geológica do Brasil. A estrutura geológica, quais tipos de rocha compõem, que tipos de rochas compõem o relevo, né? A formação rochosa desse relevo. A gente vai ter aqui nessa aula uma introdução, né? Um conhecimento sobre esse tipo de estrutura que nós temos aqui no nosso país e também a nível mundial, claro. E para começar, vamos ver o que é que o livro nos diz, né, sobre estrutura geológica. Vamos acompanhar. Bem, estrutura geológica é o conjunto de vários tipos de rocha que constituem um determinado território, dispostas em diferentes camadas, com idades variadas e que tiveram origem em diferentes processos geológicos. É muito importante para compreendermos a localização dos recursos minerais, a constituição do relevo, formação dos solos existentes. A estrutura geológica apresenta três grandes unidades: escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre essas estruturas, podemos encontrar diferentes formas de relevo. Esse texto nos induz a nós avaliarmos o que são as estruturas geológicas, né? O que é a estrutura geológica em si. Ele fala que a estrutura geológica ela passa por transformações durante o tempo, durante o período do tempo. Ela fala também que a estrutura ela apresenta não só um tipo só de base, mas ela apresenta três unidades, né? Três grandes unidades que fazem a estruturação do solo. E aqui nós vamos aprender, eu vou mostrar para vocês quais são esses tipos de estruturas geológicas que existem, essas unidades que o nosso livro fala. Vamos lá. O livro ele coloca aqui numa nota de rodapé, não seria uma nota de rodapé, né? Seria um dado de curiosidade, mas que é muito importante, muito válido, e principalmente porque isso cai em provas, principalmente provas IBGE, concursos, né, na área de geologia, né, na hora que você vai trabalhar com o estudo do solo e até mesmo na engenharia. É importante, você que quer fazer engenharia e está aqui me assistindo, você dizer, nossa, eu vou perder tempo vendo aula de geografia só para passar no Enem, mas saiba que a geografia ela é uma aliada importante
dentro da engenharia, não só a geografia como a geologia em si. Você que é engenheiro, você tem que conhecer o tipo de solo que você está trabalhando, que você vai construir uma edificação, vai fazer uma edificação. Você que é arquiteto também tem que entender em que tipo de solo você vai trabalhar. Eu não posso trabalhar e fazer uma estrutura muito superficial num solo arenoso, tipo areia de rio, tipo areia de praia, né, sedimentação praiana. Você não pode fazer certos tipos de projetos. Então é muito importante que vocês estudem a geografia, saibam fazer uma análise geomorfológica, né, que é a forma da Terra, a geomorfologia que estuda a forma da Terra, saibam fazer uma análise geológica, né, que estude a Terra em si, que estude o relevo em si, para que você faça e tenha sucesso no seu projeto. Então é muito importante, mesmo que você não tenha um objetivo, ambição, nossa, não quero fazer geografia, não quero fazer geologia, sou da área de engenharia, vou fazer engenharia civil, engenharia mecânica. É importante você acompanhar, entender como se trabalha com relevo na geografia. Então vamos lá. Os tipos de rocha. De acordo com suas origens e características minerais, as rochas são classificadas em 3 grandes grupos, né? As rochas magmáticas ou ígneas, né? A gente tem as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, né? Magmáticas, metamórficas e sedimentares. São os 3 grandes tipos de rocha que nós temos. Vamos agora analisar uma por uma. Rochas magmáticas ou ígneas, que são também chamadas de rochas cristalinas, né? São formadas pela solidificação do magma, por isso são consideradas rochas primárias, e elas se dividem em 2 grupos. 2 grupos se dividem as rochas magmáticas ou ígneas, que também podem ser chamadas de cristalinas, tem 3 nomes, né? Mas vamos entender o que é essa solidificação do magma. Acontece que a origem primitiva do relevo, ela se dá através de erupções vulcânicas, né? O vulcão vai lá, explode, ele expulsa o magma, que quando sai do vulcão a gente conhece como lava. E o que acontece com essa lava? Essa lava quente que sai do vulcão? Ela vai esfriar e ela vai passar do estado pastoso, né? Ela vai deixar de ser aquela gosma pastosa e vai se solidificar. Ela vai meio que se pedrificar. Aí o que vai acontecer? Ela vai se tornar rocha. E ela se torna um tipo de rocha. Ela se torna rocha magmática, ígnea ou cristalina. Tem 3 nomes para esse tipo de rocha. Não confundir com os 3 tipos de estrutura geológica. Elas são 3 nomes para esse tipo de rocha. Aí o que acontece? Elas podem ser intrusivas ou plutônicas, que são rochas que se solidificam lentamente no interior da Terra. Exemplo, o granito. Por exemplo, o granito ele não se desenvolve aqui do lado de fora, onde a gente está. Ele se desenvolve dentro da Terra, debaixo da Terra, o granito, né? E essas rochas que se desenvolvem, que estão lá no subsolo, melhor dizendo, são chamadas de rochas intrusivas ou plutônicas. Rochas efusivas ou vulcânicas solidificam-se rapidamente na superfície terrestre. Exemplo, o basalto. Rochas efusivas ou vulcânicas são aquelas rochas, extrusivas também a gente pode chamar, são aquelas rochas que se desenvolvem, né, que se formam, que foram formadas ou que se desenvolveram fora do subsolo, ou seja, são aquelas rochas que estão aqui do lado de fora junto com a gente, são aquelas rochas que estão visíveis para nós, que nós estamos vendo, né? Então, o basalto, por exemplo, é um tipo de rocha que é extrusiva, que ela está aqui do lado de fora, que ela se desenvolve aqui do lado de fora, que ela foi colocada aqui fora pela erupção vulcânica, claro, né, pelo resfriamento do magma. Então a gente tem esses tipos de rocha, como por exemplo, quem conhece aqui no nosso litoral sul, Gaibu, tem ali aquela rocha ali basáltica de Gaibu, né? Aquela rocha cristalina de Gaibu é um exemplo de material efusivo vulcânico ou extrusivo que ficou sobreposto aqui na nossa superfície, aos nossos olhos. A gente também tem as rochas metamórficas. O que são rochas metamórficas? É o resultado da modificação de rochas ígneas e sedimentares por elevadas pressões e temperaturas. Exemplo, o gneiss, né? É tipo como se fosse uma rocha que se mudasse, que ela tipo mudasse a sua estrutura. Ela sofre uma metamorfose, como se fosse uma metamorfose da rocha, que ela muda e ela é uma rocha, mas acaba virando outra. Aqui ele dá o exemplo da gneiss, mas vou citar um exemplo didático para vocês. Ali na região também do Cabo de Santo Agostinho,
na Vila Nazaré. Ali é uma região que tem granito. Só que como o granito é uma rocha intrusiva, que ela se desenvolve no subsolo, aconteceram ou acontecem escavações para fazer a exploração daquele granito. E aquele granito fica exposto ao sol e à chuva. Aí o que acontece? O granito é uma rocha que se desenvolve no subsolo. Não se subsolo. Aí como está exposto ali ao sol, ele acaba sofrendo alteração mineral. Então, significa dizer que aquele granito que está recebendo uma ação química, né, recebendo interferência de agentes externos, como por exemplo a chuva, o sol e os ventos, ele está deixando de ser um granito e está passando a virar um riolito, porque ele está sofrendo uma alteração mineral por conta dessa exposição que ele está sofrendo. É tipo isso a questão das rochas metamórficas. E para terminar, nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, segundo aqui o nosso livro, são formadas pela decomposição e acúmulo de detrito de outras rochas. Exemplo, o arenito. Acontece o que? A gente tem uma montanha. Essa montanha está lá sofrendo a ação dos ventos, a ação das chuvas, a ação do sol. E acontece que, vamos citar um exemplo didático, está chovendo ao longo de anos. Ao longo de anos chove, venta e praticamente todo dia faz sol. Aquela rocha ela vai sofrer uma alteração. Ela não vai ficar daquele jeito que ela está ali exposta para sempre. Vai se soltar um pedaço daquela rocha. Aí a soltura, a ruptura de alguns dos materiais dessa rocha mãe vai originar o tipo da rocha sedimentar, que é como se fosse uma rocha que é formada a partir de outra rocha. Né? E as rochas sedimentares, né, elas são formadas a partir da decomposição de outras rochas. Então tudo aquilo ali vai contribuir, todo aquele material que vai ficar solto vai contribuir para a formação de outras rochas, de outra rocha. Bem, pessoal, esse é um exemplo bem introdutório que eu dei para vocês. Estamos chegando ao nosso limite, né, da aula, até porque eu preciso postar essa aula no IGTV e ele não permite que eu fale muito. Queria muito falar mais, queria muito dar todo o conteúdo para vocês aqui, porque ainda falta a gente trabalhar sobre a estrutura geológica e suas outras ramificações, né, que eu vou dar na próxima aula. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O conteúdo é muito bom. Fiz exemplifiquei de forma bem didática aqui para vocês as estruturas de um relevo e espero que vocês tenham gostado, né? Peço mais uma vez a vocês, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Se quiser dar dislike, pode dar dislike sem problema, porque isso serve até para uma autoavaliação minha sobre a qualidade do conteúdo que eu estou produzindo. Ainda está muito no início, ainda não consigo produzir uma coisa boa, dinâmica, cheia de imagens, enfim, porque está bem no início mesmo, né? E eu torço para que esse meu projeto pessoal dê certo, né, e que eu possa continuar levando conteúdo de qualidade para vocês, para que eu possa melhorar essa imagem aqui, né, que eu preciso melhorar essa imagem, preciso melhorar minha captação de som e preciso melhorar também a qualidade do conteúdo para uma forma mais didática. E como vocês me ajudam se inscrevendo no meu canal, curtindo o vídeo. É dessa forma. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpem os barulhos externos, né? Porque não estou numa área bem... Enfim, mas espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, galera. Falou.